Bom, nessa noite eu fui desafiado a trazer uma palavra dos céus para a sua vida, amém? Amém? Glória a Deus, amém? Antes de começar, eu queria que você fechasse os teus olhos, que você nesse momento erguesse a sua mão direita aqui em minha direção. Nós vamos orar para pedindo que o Espírito Santo possa falar através de mim nessa noite. Aleluia, Senhor Deus e Pai, nós nesse momento pedimos a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença agora, Senhor, como um canal Teu nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha encher, Senhor, o meu coração, Senhor. Tira dos meus ouvidos tudo aquilo que impede de ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. E a cada pessoa que está aqui, Pai, nós sabemos dos Teus propósitos, Senhor, dos Teus sonhos para nós, das Tuas promessas. E muitas vezes, Senhor, nós não alcançamos essas promessas porque não vem ao nosso entendimento, Senhor, de quem realmente Tu és. Então nesse momento, Senhor, nós declaramos, Senhor, que os ouvidos, Senhor, sejam liberados nessa noite, que os olhos, as escamas dos olhos caem em nome de Jesus. E Espírito Santo, eu quero dizer que Tu tens liberdade aqui, Senhor. Se tudo que eu preparei aqui não for aquilo que está no seu coração, Senhor, Tu tens liberdade para falar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Bom, pessoal, esse mês de agosto foi um mês muito interessante, né? Nós como igreja, nós nos reunimos para falar sobre sabedoria. Algo tão importante no nosso dia a dia, né? A sabedoria, ela te ajuda a não entrar em caminhos errados. Ela te ajuda, ela te molda. O quão é importante a sabedoria. E nós como igreja entramos debaixo dessa nuvem profética de sabedoria, né? Nós estamos entrando agora em setembro, como o pastor Jaime falou. Nós vamos falar sobre a oração, o poder da oração. Mas essa noite eu quero fechar o entendimento sobre a sabedoria. Muitas vezes nós entendemos que a sabedoria é algo que está muito distante de nós, né? Nós vemos uma pessoa que tem sabedoria, nós nos deleitamos com aquilo, nós achamos impressionante. Mas eu quero falar para você nessa noite que isso está disponível para cada um de nós. Nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Espírito. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, nós hoje vamos falar sobre 7 alicerces, 7 colunas da sabedoria. E quando você pensa em coluna, né? Você quando vai construir uma casa, não sei quantos aqui já construíram uma casa, mas você sabe que cada coluna dentro daquela casa é importante, né? Foi feito um projeto e dentro daquela casa tem aquele determinado número de colunas, porque é suficiente para segurar aquele determinado peso, né? E se você for fazer uma reforma na sua casa, não é aconselhável você mexer nas colunas, não é verdade? Porque a coluna, ela é importante. E Salomão, em Provérbios 9:1, ele fala assim: a sabedoria construiu a sua casa e sobre ela colocou 7 colunas. E é isso que nós vamos detalhar um pouco mais para você nessa noite. Então vamos falar sobre 7 colunas, 7 chaves da sabedoria. Muitas vezes nós confundimos a sabedoria com só adquirir conhecimento, não é verdade? A gente acha que quanto mais a gente adquirir conhecimento, mais sábio nós nos tornaremos. E na verdade não é isso o que a palavra nos revela. Ela fala que a sabedoria, ela vem sustentada por 7 colunas. E nós vamos falar uma por uma e vamos detalhar. E vamos tentar aqui abrir a nossa mente nessa noite. O meu entendimento, o meu desejo é que o Senhor vire uma chave na sua mente, para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você possa conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Deus tem promessas para mim e para você, mas muitas vezes nós não tomamos posse, não é porque Deus está mentindo. A palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então por que muitas vezes nós não tomamos posse, nós não conquistamos as promessas que Deus tem para nós? Porque nós estamos muito desalinhados com aquilo que Deus pensa de nós, né? E eu quero falar algo para você nessa noite que é interessante. Você é a única pessoa que pode impedir que a promessa se cumpra na sua vida. O diabo não tem esse poder de impedir a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Deus te deu algo que Ele não pode mexer, que é o teu livre-arbítrio. Ele te deu algo, o teu livre-arbítrio. Então a decisão é sua.
A decisão de buscar, a decisão de não buscar é somente sua, e nós temos que assumir essa responsabilidade, porque nós temos um defeito muito grande de sempre culpar terceiros pelo nosso fracasso, pelas nossas derrotas, pelas nossas dificuldades. Nós sempre colocamos alguma coisa, nós sempre culpamos alguém, mas que nessa noite você possa tomar posse e entender o que vai ser ministrado aqui é para você aplicar na sua vida, amém? E você não vai botar mais defeitos em ninguém. Você vai falar: Senhor, eu entendi que a responsabilidade é minha, e eu não abro mão. Você pode dizer isso? Senhor, eu não abro mão das tuas promessas. Eu não abro mão, Senhor, da tua promessa de plenitude na minha vida. A promessa de Deus na sua vida é que você seja pleno, né? E plenitude diz que você vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Essa é a promessa de Deus. E nós vamos começar a falar, senão o tempo me pega aqui, que já, caraca, 29 minutos. Nós vamos falar sobre o primeiro pilar, que é o temor ao Senhor. O primeiro pilar, quando nós vamos falar sobre sabedoria, é temer a Deus, né? E o Provérbios 1:7 fala assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. O temor é reverência, confiança e não ter medo. Aí eu quero pegar algo interessante. Muitas vezes quando nós nos relacionamos e quando nós ouvimos essa palavra temor, nós temos um erro, que nós confundimos muitas vezes temor com medo. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Mas é justamente o oposto disso. É o oposto disso. Eu queria trazer aqui, vou tentar trazer uma situação para que você entenda isso nessa noite de uma vez por todas. Porque o relacionamento com Deus não é a base de medo, é a base de temor. Vamos fazer aqui um exercício rápido. Vamos supor que você tem uma dívida que é impagável, e você tem sido ameaçado por conta dessa dívida. Pessoas têm batido a sua porta. Você tem um juramento de morte sobre a sua vida por conta dessa dívida que você não consegue pagar. Não consegue pagar de forma alguma. É impossível você pagar essa dívida. E de repente chega uma pessoa e fala assim: eu vou pagar essa tua dívida. Eu vou pagar, mas você vai me servir. Você vai me servir. E aquela pessoa paga aquela dívida. A sentença de morte foi quebrada, né? Você foi paga aquela dívida, mas você tem uma amarra. Você tem que servir aquela pessoa na marra. Então, por mais o sentimento de gratidão que você tem medo, porque aquela pessoa pode fazer com que aquela dívida volte, e você serve aquela pessoa com medo, né? Você não tem prazer com essa pessoa. Se você encontrar com ela na rua, você é incapaz de dar um abraço, porque você está ali como escravo daquela situação. Você vira a rua, você fecha a cara, é um sentimento esquisito. Mas vamos pensar numa outra situação. Eu tenho uma dívida que é impagável, que eu tenho um juramento de morte sobre a minha vida, e de repente aparece uma pessoa e fala assim: não tem mais dívida nenhuma sobre você, e você não precisa me pagar, você é livre. E quando você se relaciona com aquela pessoa te acrescenta, e a tua gratidão por aquela pessoa é tão grande, que te faz querer estar perto, de querer virar para as pessoas e falarem: esse cara aqui salvou a minha vida, esse cara aqui salvou a minha vida. Esse cara aqui eu faço questão de levar na minha casa e fazer um almoço para ele, porque esse cara me acrescenta, esse cara me traz algo. Isso é temor, é um respeito que te traz para perto. O temor é um respeito que te traz para perto. Na outra situação, eu tinha um respeito que me trazia medo, que me deixava desconfortável. Na segunda opção, eu tenho um relacionamento que me traz vontade de estar, e isso é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, ele te traz para perto. Você quer estar porque essa pessoa te faz bem, essa pessoa te faz crescer, essa pessoa te faz melhor. Esse é o temor, é o respeito que te traz para perto. Então, de uma vez por todas, o Evangelho trata disso. O Deus diz que nós fomos livres pelas pisaduras do Senhor. E muitas vezes nós viemos à igreja como se nós estivéssemos naquela sentença, que eu tenho que ir obrigado. Não, meu querido, você é livre, mas entenda que quem pagou o teu preço, quem pagou a tua dívida, Ele tem muito mais a te acrescentar.
Então o temor que você tem ao Senhor te traz para perto. De uma vez por todas, entenda isso nessa noite. O temor lança fora todo medo. Você não tem medo, você quer estar perto. E é isso que Deus te chama nessa noite. Ele quer estar perto de você. Esse é o propósito dele ter morrido na cruz por você. Não é para te acorrentar, não é para te amarrar, mas que você seja livre. Livre. E esteja perto dele, porque você tem prazer. Por isso que na palavra dele diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Se você não está vivendo isso, provavelmente você está entendendo que o temor é medo, que você está vindo forçado. Não, o temor ele te traz para perto. Entenda isso de uma vez por todas. A segunda alicerce é dependência de Deus. E muitas vezes quando nós falamos sobre sabedoria, nós citamos sempre quem? Salomão, né? Salomão, um homem da fé, um homem que pediu fé, um homem que era sábio, um homem que escreveu a maioria dos versículos de Provérbios, um cara sábio pra caramba, rico, e tinha suas roupas de ouro, enfim, aquela coisa toda. Mas eu quero falar do alicerce que fez Salomão, que foi Davi, né? Na verdade, Salomão, ele adquiriu algo porque ele teve uma base, e a base veio de quem? De Davi, não é verdade? Dependência de Deus. Eu lembro de Davi, quando eu vejo Davi se encontrando naquele campo de batalha e vendo a Golias daquela forma, e ele fala assim: caramba, quem é esse cara? Quem é esse cara que está vindo contra o exército de Deus vivo? Só que Davi já tinha uma dependência de Deus, porque ele fala: quando eu estava lá no pasto, cuidando das minhas ovelhas, o Senhor me deu, ou seja, dependência, né? Ele fala: eu venci. Ele não falou: eu venci o urso e o leão. Ele fala: o Senhor me fez vencer o urso e o leão. Quem é esse que está vindo contra o exército de Deus vivo? Ou seja, Davi era dependente de Deus. Ele tinha uma dependência de Deus. E isso é interessante, que em Salmos, quando Davi já era rei, e Davi fala assim: alguns confiam na sabedoria dos seus carros de guerra, e outros em seus cavalos, mas nós confiaremos no poder do nosso Deus, o Senhor. É interessante quando você lê esse salmo, ele coloca assim, nós, ele coloca no plural. Ele não está falando eu confiarei. Sabe o que isso está me dizendo? Que Davi era uma voz profética na sua nação. Ele não estava falando, ele falava: uns confiam em carros de guerra, outros em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor. Então eu quero falar para você, que você na sua casa, você é uma voz profética. Pais, quantos aqui são pais? Quantos aqui são pais? Eu quero falar algo, eu sou pai também, e eu quero falar isso para você nessa noite, eu preciso falar isso para você nessa noite. Nós temos negligenciado muito o nosso papel de sacerdote da nossa casa. Isso é um erro nosso. Nós temos terceirizado esse papel, muitas vezes para nossas esposas. Mas eu quero dizer para você, você é o sacerdote da sua casa. Pai dá destino. Então, se você for dependente do Senhor, o seu filho vai ser dependente do Senhor, porque ele vai ver a referência da casa dele, servindo. E você vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, um confia na política, outro confia na economia, outro confia no seu emprego, mas você vai dentro da tua casa e vai falar, mas nós confiaremos no Senhor. Você entende isso? Você entende isso? Você é uma voz profética dentro da tua casa, mulheres também, tá? Desculpa, mas eu queria falar isso porque muitas vezes o homem terceiriza esse papel. E eu quero falar para vocês mulheres também, você é uma voz profética dentro da sua casa. Você é a voz profética. Se teu marido não fala, você fala, você vai profetizar sobre a tua casa. Nós confiaremos no Senhor. Dependência de Deus, o segundo alicerce da sabedoria. Você percebeu que os primeiros dois alicerces não falam sobre conhecimento, fala sobre dependência, sobre aproximação, sobre estar perto de Deus. Esse é o alicerce principal da sabedoria, é estar perto de Deus. Amém? Terceiro alicerce, prudência. Prudência é a capacidade de analisar possíveis consequências de uma decisão. Seja prudente. 1 Samuel 14, 15, diz assim:
E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que a prudência de Davi se conduzia, teve receio dele. Ou seja, nesse momento Saul já tinha ciúme de Davi. A presença de Deus já tinha saído de Saul. E Davi estava se levantando, e o povo adorava Davi, e começou a gerar inveja no coração de Saul, e Saul toda hora tramava contra a vida de Davi. Mas ele percebeu que era muito difícil atacar Davi, porque Davi era prudente, agia com prudência. Então, meu querido, eu quero falar para você hoje que o terceiro alicerce é prudência. Você precisa ser prudente. Eu vou repetir aqui: prudência é a capacidade de analisar possíveis consequências de uma decisão. Ou seja, não haja por impulso, não haja no calor da emoção. Você que é casado nessa noite, muitas vezes nós cometemos muitos erros por querer discutir, bater boca no momento de calor de uma emoção, e acabamos ferindo o nosso cônjuge. Às vezes nós colocamos muita coisa a perder porque nós somos muitas vezes sanguíneos, e nós não somos prudentes e não avaliamos as consequências muitas vezes dos nossos atos. Então nessa noite eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Seja prudente, avalie o que sai da sua boca, avalie e coloque diante de Deus aquilo que você tem para fazer. Não haja por impulso. Amém? Humildade é o quarto ponto. Humildade. Em Provérbios 15:33, na NVI, fala assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Eu queria trazer uma história para vocês aqui. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso Davi foi um cara que andou 100% certo. Vocês sabem disso, né? Existe um momento na vida de Davi, que Davi era um homem muito bem sucedido, era um homem que era um rei famoso, era um rei de muitas posses, muitas terras, era um rei que não tinha visto derrota, né? E ele se achou no momento de soberba dele, né? Então, ao invés dele estar com sua tropa no campo de batalha, ele falou: eu não preciso, eu sou mais do que eles, eu vou ficar no meu palácio. E foi aí que entrou o erro de Davi, um dos erros, né, de Davi. Davi olha pela janela e vê Betseba se banhando. Vocês conhecem a história? Chama Betseba, tem momentos com ela, e vê e assume o seu erro. Fala: nossa, eu errei, agora eu tenho que camuflar o meu erro. Ou seja, ele estava totalmente fora da visão que Deus tinha dado para ele. Mas Deus conhecia o coração de Davi, sabia que aquele coração dele não era o coração daquilo. Foi um momento de fraqueza, e muitas vezes a sabedoria pode trazer isso. Porque quando você começa a ter sabedoria, consequentemente, você começa a alcançar espaços que antes você não tinha. E o grande erro de você conquistar a sabedoria, a bênção do Senhor, é você esquecer de quem te colocou ali. É você perder os dois primeiros pontos, que é o temor ao Senhor e a dependência de Deus. Naquele momento, Davi estava andando com as suas próprias pernas. Ele falou: eu sou o cara, né? E para completar o seu erro, ele manda chamar Urias, que era o esposo de Betseba, de batalha, para que ele voltasse para casa e tivesse momentos com a sua esposa para camuflar o erro dele. Só que ele não esperava que Urias fosse tão aliançado com a sua tropa, que ele falou assim: eu não posso me deitar para minha casa, me deitar com a minha esposa e a meu exército em batalha. Então Urias fica na rua, na praça principal do palácio, deitado no relento. E Davi começa a ficar nervoso: esse cara não vai para casa, esse cara não vai para casa, esse cara não vai para casa. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, bota esse cara à frente de batalha para ele morrer. E assim ele faz. Faltou o quê? A humildade. E é interessante que isso vem logo linkado. Daqui a pouco acontece um outro momento, um cuidado de Deus na vida de Davi, que é o quinto pilar, que é o conselho. O conselho, em Provérbios 19:20, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia será sábio. Nós, graças a Deus, nós temos uma igreja, a qual nós temos liderança que estão perto de nós. Cuidado com quem você se aconselha, com quem te dá conselhos.
você tem pastores, você tem líderes que possam te dar bons conselhos aqui na nossa igreja. Graças a Deus por isso. E eu vou dizer para você que no início do meu casamento isso foi muito importante. Muito importante. E naquele momento Davi teve quem? O profeta Natan. O profeta Natan vai até Davi e conta uma história para Davi. De um homem que tinha uma ovelha, que foi na casa de um homem muito rico. E aquele homem muito rico, em vez de tosquear, de fazer uma ovelha para dar como um banquete, pega a única ovelha que aquele homem tinha e serve. E naquele momento Davi, com aquela história, ele se ira, ele falou assim: mas isso é um absurdo, quem é essa pessoa que eu vou e tal? Ele falou assim: Davi, foi você. Foi você que fez isso, você tirou a única coisa que Urias tinha. E naquele momento a humildade veio para o Davi, de ouvir o profeta e de entender o erro dele. Muitas vezes nós achamos que nós somos muito autossuficientes, nós achamos que nós somos muito bons, que quando nossa liderança fala alguma coisa, nos dá alguma direção, nós achamos que ele está errado, que nós estamos certos. E às vezes é uma direção de Deus para a tua vida, às vezes é apontar um lugar que você está errando. Naquele momento Davi ouviu, e Davi se prostrou diante de Deus e se arrependeu verdadeiramente diante de Deus. Então, se junto de pessoas com bons conselhos vão te fazer ir além. Bons conselhos vão te fazer ir além. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia será sábio. Amém? E o sexto pilar é honra. 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 Honra a quem merece honra. Muitas vezes nós temos deixado de lado de honrar algumas pessoas que são importantes na nossa vida. Que são importantes, às vezes aos nossos olhos, às vezes não são nem tão importantes, né, ao nosso entendimento, mas foram colocadas por Deus ali. Por exemplo, há um tempo atrás, nós falamos muito sobre paternidade, né? Nós falamos muito sobre paternidade. É interessante quando Deus levanta uns temas assim, que vai de encontro a uma necessidade que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm problema com seus pais, mas a palavra de Deus manda você honrar o teu pai e tua mãe, independente do que eles fizeram. Honrar para que você seja livre, né? Interessante, nós estamos falando sobre Davi nessa noite. E Davi, como eu falei, ele era perseguido. Ele começou a despertar a ira no coração de Saul, a inveja no coração de Saul. E Saul ficou louco. Saul começou a perseguir Davi por onde ele estava. Saul poderia estar no campo de batalha num lugar totalmente oposto. Mas quando ele tinha uma notícia que Davi estava em determinado lugar, ele pegava a sua tropa e ia atrás para tentar matar Davi. E Davi, por 2 oportunidades, teve nas mãos, Deus colocou nas mãos de Davi a vida de Saul. E Davi falou assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Naquele momento Davi entendeu que ele precisava honrar o rei, mesmo o rei cometendo diversas atrocidades contra ele, contra a vida dele. Mas naquele momento o coração de Davi estava tão alinhado, estava tão na presença do Senhor, que ele entendeu que ele precisava honrar. E ai daquele que tocasse no ungido do Senhor. Então, se você precisa honrar alguém nessa noite, eu não sei o que tua liderança te fez. Eu não sei o que teus pais fizeram. A gente falou muito sobre pais, então eu estou falando isso porque tem muitas pessoas próximas de mim machucadas com seus pais. Mas eu quero que você nessa noite, você honre. Eu não sei se teu pai está aqui, se teu pai já faleceu, se sua mãe já faleceu, mas eu quero que você honre eles diante do Senhor, para que o seu coração seja livre. Muitas vezes a falta de perdão é um veneno que a gente toma achando que a outra pessoa vai morrer. E nós estamos morrendo a cada dia, porque a gente alimenta aquele sentimento de ódio. Que em nome de Jesus nessa noite você seja livre. Livre para cumprir aquilo que Deus tem para você. Deus tem sabedoria, Deus quer te derramar sobre a sua vida. Nós estamos debaixo dessa unção sobre sabedoria. Mas você precisa colocar, ajustar esses pilares na sua vida. Quem você precisa honrar, que você sabe, na sua cabeça você entende que não merece, mas você sabe que tem que honrar. Que o Espírito Santo possa te revelar isso nessa noite. Quem são essas pessoas que você precisa honrar, que você precisa liberar? E nós vamos fazer um momento daqui a pouco sobre isso.
Nós vamos te dar a oportunidade de vir até o altar é lugar de cura. Eu creio muito nisso, eu costumo falar para o pessoal do louvor, o altar é lugar de cura. Se você está doente, se você está com a ferida no teu peito aberta, o altar é lugar de cura. Mas você não pode fazer isso de uma forma natural. Se você fizer isso de uma forma natural, vai ser só um movimento, você sair do seu lugar e se ajoelhar em outro. Mas se você fizer isso com um entendimento, debaixo de um mover profético, debaixo de uma direção profética, o mundo espiritual vai ouvir, e vai largar, e vai soltar, e você vai se desprender, e você vai voar, e você vai andar, e tudo aquilo que te amarrava vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu tenho muito cuidado de fazer as coisas de Deus, não no automático, mas com o entendimento. Porque nós podemos cair nessa armadilha muitas vezes, de vir rotineiramente para a igreja, de entrar no louvor rotineiramente, e fazer aquilo mecanicamente, e aquilo parar de surtir efeito na nossa vida, porque a gente perde o entendimento. O nosso coração está longe daquilo, a gente vem no automático. A gente vem, como eu falei lá no início, com medo. Eu estou indo na igreja porque, vou pagar a minha... Está pago. Quando alguém vai para a academia e não quer, aí bota lá carimbo, está pago. É mais ou menos isso, entendeu? Cara, Deus tem coisas grandes para a sua vida. O relacionamento com Deus é muito além disso. É muito além de você vir na igreja. Que o temor do Senhor nessa noite possa te trazer para perto. Você sinta verdadeiramente o amor de Deus. Se o teu pai não é digno de honra aos teus olhos, que o amor do Senhor possa te alcançar. Nessa noite você se sinta amado por Deus. Você se sinta amado por Deus nessa noite. E vai ser fácil você liberar perdão e honrar os teus pais. Porque você vai estar com o seu coração completo do amor do Senhor. Amém? E o último alicerce. Aí vem a instrução. Olha que interessante isso. Quantas coisas estão na frente da instrução, né? Quantas vezes nós vimos pessoas que são tão cheias de instrução, mas não conquistaram nada. Às vezes você vê um homem cheio de saber, por exemplo, eu trabalho com escola. Muitas vezes nós pegamos currículos de pessoas fantásticas, cheios de cursos, e se formou não sei aonde, mas vai botar na sala de aula, o cara não tem empatia, o cara não sabe falar, não ganha turma, e não adianta de nada. Toda aquela instrução ele não consegue passar. Por isso que é muito importante, ela está aqui também no pilar, mas não é o fundamental, né? Em Provérbios 9:9, diz assim: qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você disser a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Ou seja, a instrução ela é muito importante. É muito importante. Mas ela tem que vir alicerçada, ela não é... A sua casa não tem um pilar só. A tua casa tem 7 pilares que sustentam a sua vida. E que nessa noite você possa colocar cada um desse pilar no seu lugar, para que você possa viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, o que está lá em Romanos 12:2. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Amém? E eu queria finalizar essa palavra nessa noite, antes da gente ter um momento aqui de ministração sobre a sua vida. Eu queria falar algo importante que eu comecei lá no início. Por que eu não vou falar de Salomão hoje aqui? É um homem que muitas vezes está ligado à sabedoria, não é verdade? É o cara que escreveu Provérbios, é o cara que pediu sabedoria, não pediu dinheiro, pediu sabedoria. É um cara que sempre quando a gente fala sobre referência de sabedoria, tipo, carimba logo Salomão. Por que eu estou falando de Davi? Né? É interessante, nós que somos pais, né? Olha como é que é importante você ter uma vida justa diante de Deus. Davi construiu algo que foi replicado pelo seu filho Salomão, correto? Davi deixou uma alicerce, deixou uma base, para que Salomão viesse e reinasse, né? A palavra de Deus diz que foi o único período onde os reinos se uniram, né? Davi começa a ser rei de Judá, que era o reino do sul. Depois ele assume Jerusalém e unifica o reino. A palavra de Deus diz que Davi não viu derrota. Davi mudou a forma como se relacionava com a presença de Deus. Davi buscou, a primeira coisa que Davi fez quando assumiu o seu reino, unificou o reino, ele falou: eu não posso
reinar sem a presença de Deus. E ele vai até a casa de Abinadab e traz a arca. Vocês conhecem a história, eu não vou entrar nela, mas a primeira coisa que Davi faz: eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. E ele muda completamente a forma de se adorar a Deus. Antes dele, você tinha o tabernáculo de Moisés, onde a presença de Deus ficava escondida, só o sacerdote podia entrar, e o povo só tinha acesso até o átrio. E dessa vez ele pega a presença de Deus, a arca da presença, e coloca no monte Sião, e bota parte do sacrifício em outro lugar, e ele fala: a partir de hoje, não haverá mais sacrifícios de animais em frente à presença do Senhor, só sacrifício de louvor e adoração. E Davi faz algo que antes nunca tinham visto, que era adorar o Senhor com música, que até então não tinha. Não sei se vocês sabiam dessa, mas eu sou do louvor, eu sei. Então, agora vocês vão saber. Porque Davi era um adorador. Davi era um adorador. E ele descobriu aquilo que estava no céu, a forma como os anjos adoravam o Senhor. Ele descobriu isso. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele colocou 24 horas de adoração em frente à presença do Senhor. Era 24, turnos de 24 horas adorando o Senhor. E a palavra de Deus diz que sobre Jerusalém os céus estiveram abertos durante o reinado de Davi. E Davi não viu derrota, porque a presença de Deus estava sobre ele. Então Salomão vem debaixo dessa unção. Isso foi construído. Esse alicerce foi construído. Então Salomão pede sabedoria, mas ele tinha algo consolidado ali. Mas por que eu não quero falar de Salomão? Porque chegou Salomão, vacilou no final da sua carreira. Se você for ler a história de Salomão, você vai ver que Salomão, ele era um homem muito sábio, teve muitas riquezas. Mas ele cometeu alguns erros. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, só para você ter uma ideia. Dá conta? 700 mulheres e 300 concubinas. E ele tinha uma ordenança do Senhor, para que ele não se relacionasse com mulheres de outros povos, para que não corrompesse a nação de Israel. E ele fez justamente ao contrário. Ele começou a casar com rainhas do Egito, de outros lugares, que serviam a outros deuses. E ele permitiu que essas mulheres construíssem templos dentro de Israel, para esses outros deuses. E quando você lê a história de Salomão, na sua descendência, né, que seria o seu filho, a base foi outra. O reino foi dividido, o paganismo entrou, e vocês conhecem a história, estão brigando até hoje. Então, como uma decisão nossa hoje faz diferença na nossa geração? O que você está ouvindo hoje aqui, não serve só para você não. Você está construindo algo para a vida dos teus filhos. Você está deixando referência para a vida dos teus filhos, para a tua próxima geração. Não pensa que isso não é importante. Sim, é sim. A promessa de Deus é que você viva bem, mas que a tua descendência também. Davi fez o papel de casa, tanto que Salomão foi muito bem sucedido, mas Salomão não fez. Salomão de repente não tinha o temor, não tinha o relacionamento, não tinha a intimidade que Davi consolidou. Então nessa noite eu quero desafiar você a ficar de pé. Que você não seja como como Salomão, que busque, que busque a sabedoria e não coloque em prática no final da sua vida. Que a sua descendência seja abençoada e abençoadora. Amém? Assim como Davi conseguiu unificar o reino. E tanto que hoje, quando você vai lá no estatuto, até hoje eles falam sobre a reconstrução do templo, que Davi projetou, mas Deus não permitiu que Davi fizesse, mas o projeto foi de Davi, mas quem executou foi Salomão. Até hoje, o povo judeu, a única coisa que sobrou do templo é o muro das lamentações, Até hoje eles pedem para a reconstrução do templo. Como foi importante ao posicionamento de Davi. Como foi importante.
E nessa noite eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Que antes de você dar o seu passo de fé e vir até esse altar, eu queria que você fosse muito sincero com o teu Deus hoje onde você está. Eu vou repetir aqui cada pilar. O primeiro pilar, ele fala sobre temor ao Senhor. O segundo pilar fala sobre dependência de Deus. O terceiro pilar fala sobre prudência. O 4, humildade. O 5, conselho. O 6, honra. E o 7, instrução. Eu quero que o Espírito Santo te revele qual é o pilar que você precisa colocar na sua construção hoje. Eu quero que você fale, abre o teu coração. Nós falamos aqui nessa noite sobre o temor que te traz para perto. O teu Deus te ama. Você não precisa de ter uma liturgia para falar com o teu Deus. Você precisa abrir a tua boca e falar o que está dentro do teu coração, e é isso que Ele quer ouvir. Ele não quer palavras rebuscadas, Ele não quer palavras difíceis, não, Ele quer aquilo que está no teu coração hoje. Então eu quero desafiar você a abrir a tua boca mesmo, não se importe com quem está do teu lado não, é você e Deus, é você e Deus. A mudança ela vem hoje na tua vida, mas se você permitir, se você mudar o teu entendimento, oh Deus, Espírito Santo, nós te damos lugar aqui, Senhor. Fala com cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Nós não abrimos mão daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não abrimos mão, Senhor, dos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Nós não abrimos mão da promessa, Senhor, que Tu tem para nós, ó Pai. Não permita que a nossa pequenez, Senhor, oh Deus, não permita, Senhor, que nós não venhamos a abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Oh Deus, Senhor, vem, Senhor. Faça algo sobrenatural nessa noite. Tira as amarras que prendem nossos pés. Tira tudo aquilo que embaça o nosso olhar e te ver, Pai. Tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Todas as nossas crenças que não nos levam a nada, Senhor. Quando o Senhor só nos quer perto, Deus. Oh, Deus. Você pode dar o teu passo de fé e vir até o altar e clamar a Ele nessa noite. Mas vem com entendimento. Vem com entendimento nessa noite. Vem com entendimento. Pode sair do teu lugar, pode vir, pode vir. Oh. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Eu queria chamar os pastores, os líderes de cela que estão aqui, para que você imponha as suas mãos sobre as cabeças dessas vidas e declara a tua vitória sobre elas. Diante da majestade. E ruja o leão sobre a tua vida nessa noite. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh. Senhor, vem com a tua sabedoria sobre cada um aqui nessa noite, ó Deus. Vem, Senhor, renovando as forças nessa noite.
cada vida aqui, que as escamas dos olhos caem nessa noite. Nós profetizamos um novo tempo sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba um novo tempo no seu lar, nos seus projetos, nos seus sonhos, em nome de Jesus. Que a sabedoria do Senhor venha sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Vamos declarar isso nessa noite. O descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Você pode dar a melhor salva de palmas ao teu Deus. Aleluia. Esse é o lugar onde a tua fé é fortalecida. Entenda que a tua fé é fortalecida, ninguém te segura. Quando você está alinhado ao coração do Senhor, não há problema que te pare, não há palavra que virá sobre a sua vida que vai impedir o teu romper. Vira para o teu irmão e fala assim: você vai romper. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui porque quer fortalecer a tua fé. Nessa noite Ele te trouxe aqui porque Ele quer colocar essas pilastras firmes na tua estrutura. E profetiza, fala assim: a tua descendência será abençoada pelo teu posicionamento aqui essa noite. A tua história vai mudar. Recebe essa palavra aí, vai declarando: a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus, Ele está te estruturando. Perfeito, como tudo que Ele faz, a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa Ele é contigo. Você não está sozinho. A cobertura espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, os teus projetos, e você vai ver a mão do Senhor. Aleluia. Como tu, eu quero ouvir só as vozes declarando isso nessa noite. A resposta é que nós vivemos de milagre em milagre. A resposta é: eu não sei, Senhor, mas uma certeza nós temos: vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz, a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei. Vira pro teu irmão e fala assim: eu não sei como vai ser, mas uma certeza eu tenho: vai ser perfeito. Aleluia. Como tudo que Ele faz. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Espero que essa palavra tenha entrado como uma flecha no teu coração. Espero que realmente tenha sido virada uma chave na sua vida nessa noite. Porque o Senhor quer o teu coração. Ele não quer só a tua devoção, Ele quer o teu coração.
E quando você entender isso, quando você entrar isso na sua mente, você vai ver como servir a Deus é leve. Em nome de Jesus. Eu vou parar, senão não acabo hoje. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. 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 Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dando temor, dependência, prudência, humildade, conselho, honra e instrução. Que a paz do Senhor acompanhe sua vida. Que a paz de Deus visite a sua casa, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Amém. Dê um abraço na pessoa do seu lado.